Meus irmãos, então o nosso tema é esse aqui, ó. Você entendeu errado. O que será que você pode ter entendido errado? O que será que eu estou querendo te incomodar? E na verdade essa é a ideia mesmo, tá bom? Trazer um desconforto para você. E a partir da nossa reflexão, talvez você chegue no final e diga: puxa, eu não entendi nada errado, eu estou entendendo direitinho, está tudo certo para mim. Talvez você diga: puxa, talvez eu tenha entendido errado mesmo. E aí é um momento de se colocar diante do Senhor e clamar para que Ele nos ajude, né? A uma compreensão clara, uma compreensão profunda do Evangelho, que isso venha ressignificar as nossas vidas. E a pergunta que vai nos nortear, deixa eu ver se funcionou aqui, funcionou. A pergunta que vai nos nortear é essa daqui: o que significa ser um cristão? Como é que você responderia a essa pergunta? O que é que significa ser um cristão? O que implica alguém que professa o cristianismo e se diz cristão? Talvez você pense que ser cristão é a pessoa que um dia recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, e a partir dessa experiência, a partir desse dia, essa pessoa então se coloca como membro de uma comunidade e dominicalmente vai frequentar uma igreja, vai estar presente numa programação. Talvez um cristão seria aquele que lê a Bíblia todos os dias, medita na palavra, não faz mal para ninguém, não faz boas ações, ajuda aos necessitados. O que será que significa ser um cristão? E a partir disso é que nós vamos pensar um pouquinho. Será que a gente entendeu errado? O que é que a Bíblia, o que Jesus espera de um cristão, de um seguidor dele? E o primeiro texto que eu gostaria de ler com você, eu vou ler alguns textos e você pode anotar, pode acompanhar na sua Bíblia ou pode ler aqui com a gente aqui na frente. O primeiro texto é esse aqui de Marcos capítulo 8, o primeiro versículo 34, a gente vai ler o 35 também, diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Aqui Jesus está colocando o padrão para os seus seguidores. Ele está dizendo: se alguém deseja me seguir, se alguém deseja ser um cristão, se alguém deseja ser um seguidor meu, aqui está o caminho. O caminho, Jesus já colocou, ele disse o seguinte: se você deseja ser essa pessoa, você precisa se negar, tomar a sua cruz e seguir-me. Tomar a cruz como um instrumento de morte, né? Jesus tomou a cruz dele e foi exatamente o instrumento que o levou para a morte, sim ou não? E ele está dizendo: se você quer me seguir, você precisa encontrar um lugar de morte, morte do seu eu, morte do seu ego, morte dos seus planos e dos seus projetos, para que você possa adquirir os projetos e os sonhos de Deus para a sua vida. Aqui está o padrão, e ele está dizendo: quem quiser salvar a vida, a perderá, e quem perder a vida, a encontrará, ou a salvará. Então olha só, Jesus não coloca o fato de ser cristão como alguém que frequenta uma igreja, ou como alguém que está arrolado, tem um nome arrolado no rol de uma denominação, de uma comunidade cristã. Jesus está dizendo que um seguidor dele deve fazer isso, se negar todos os dias e segui-lo, perder a vida, se render completamente. Jesus não tem duas classes de discípulos, não tem dois tipos de pessoas: aqueles que se rendem plenamente, aqueles que dedicam a sua vida a serviço de Cristo, e aqueles que não a dedicam. Não tem esses dois tipos de seguidores. Jesus coloca só um caminho, e a chamada do discipulado é a mesma para todos. E qual é o ponto aqui, queridos? Que nós, muitas vezes, podemos ter entendido errado. Talvez você tenha entendido que esse negócio de morrer para si mesmo, de se entregar completamente, de servir com tudo que você tem, é para o pastor, é para o missionário, é para o líder religioso. Mas para as pessoas que são cidadãos comuns, vamos dizer assim, que têm seus trabalhos, que têm as suas correrias, não que a gente não tenha as nossas, né? Mas talvez você, não, a minha profissão é essa, então o meu trabalho é ajudar na igreja, e não ter toda essa dedicação assim. O que eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, e esse é o ponto, que talvez a gente tenha entendido errado. Talvez a gente tenha entendido que ser cristão é frequentar uma igreja. Talvez a gente tenha entendido que ser cristão é andar com uma Bíblia debaixo do braço. Talvez a gente tenha entendido que ser cristão é ser um dizimista. E claro que tudo isso é importante, nós devemos ser
Mas Jesus está dizendo que um verdadeiro seguidor, um verdadeiro cristão, é aquele que se rende plenamente, é aquele que dedica a sua vida inteiramente ao serviço de Cristo. Será que você tem entendido errado? Olha só, ser um discípulo é ser um escravo de Cristo. Agora foi. É ser um escravo de Cristo e confessar seu nome abertamente diante dos outros. E tem um versículo que nos mostra isso. Esse versículo está lá em Mateus 10, 32 e 33. Vamos ler todos nós juntos? Pode ser? Você me ajuda aí, talvez isso te ajude a dar uma despertada aí. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo que uma pessoa que o segue vai confessá-lo diante dos homens. Eu sei que esse texto muitas vezes é usado para pessoas que vão aceitar a Jesus, e a gente usa esse texto para dizer que elas precisam confessar Jesus publicamente, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Mas o contexto desse texto, Jesus está dizendo que o papel daquele que segue a Jesus, que segue a Ele, segue a Cristo, é falar, é confessar Cristo diante dos homens. E Ele está dizendo, se alguém confessar o nome dEle diante dos homens, Ele também o confessará diante do Pai. Mas aquele que negar diante dos homens, ele também será negado diante do Pai que está nos céus. Será que nós temos confessado Jesus diante dos homens? Como anda o seu testemunho? Como anda o seu evangelismo? Como anda o seu desejo de propagar algo que faz tão bem para você? Algo que salvou você? Você vai perceber que o evangelismo e falar da nossa fé, pregar o evangelho para outras pessoas, é algo inerente, é algo que está impregnado num verdadeiro seguidor de Cristo. Porque esse algo transformou a vida dele, a ponto dele dar a vida por essa causa e servir plenamente. Ele vai falar, ele vai compartilhar essa verdade para outras pessoas. E isso define um seguidor de Jesus. Isso define um cristão. E talvez a gente tenha entendido errado. A chamada ao discipulado é uma chamada a confessarmos nossa lealdade a Jesus diante do mundo hostil, a servirmos a Jesus e a missão, não importando o custo. Olha só o que diz Lucas 9, a partir do verso 59. Jesus está aqui diante de alguns pretendentes a serem discípulos ou seguidores. O primeiro, eu não coloquei aqui, você pode ler depois no 57 e 58, Jesus dizendo que não tinha um lugar onde dormir, questionando, você quer realmente me seguir? E a partir do 59, ele diz para um outro candidato, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E talvez, de primeiro momento, a gente lê isso aqui e fala, poxa, Jesus está pegando pesado aqui, hein? Nossa, que grosso, né? Que fala, o cara só queria se despedir, não é? Ou sepultar o pai. E, na verdade, essa fala de sepultar o pai significa que o pai estava velho e ele precisava acompanhar o pai nos últimos momentos e até ele morrer, só depois então ele estaria disponível. Jesus está dizendo, olha, desculpa meu irmão, mas você tem algo a fazer, proclamar o reino, e nada é mais importante do que isso. Vamos continuar, 61. Ainda outro disse, vou seguir-te. Alguém que disse para Jesus, olha, eu vou te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha só, mais uma resposta, né, difícil de Jesus. Deixa eu voltar e me despedir da família. Não, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Há algo a fazer, há uma missão a fazer. E claro que Jesus não estava dizendo que ela não tinha que respeitar a família, alguma coisa do gênero, mas o despedir da família aqui tinha uma conotação de pedir autorização da família. E Jesus está dizendo, não tem nada acima da minha autoridade. Então você recebe essa palavra e se rende completamente, e nada para você importa mais a não ser esse Senhor e esse Salvador, e você ressignifica a sua vida a partir disso. Ou isso é maior do que tudo, ou não significa nada. E eu quero mostrar para você, querido, que quantas vezes nós entendemos errado esse negócio. A gente acha que esse nível de entrega,
A gente acha que esse nível de rendição são para os missionários, são para os clérigos, né? São para os religiosos, são para os pastores. E para vocês, não, isso aqui não é para mim. Será que não é, queridos? Será que Jesus tem dois tipos de discípulos? A grande comissão, e você sabe qual é a grande comissão, Mateus 28, 19, né? E o 20, Jesus dizendo: ide, fazei discípulos. Você sabe, vamos falar juntos? Pode ser? Ide, fazei discípulos, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa grande comissão de ir e fazer discípulos não foi apenas para os 11, mas é uma agenda básica para todos nós, para todos os discípulos. E ser discípulo é ser um fazedor de discípulo. Querido, você precisa entender isso. Eu preciso entender isso cada dia mais. Ser discípulo e fazer discípulo não é para o pastor. Ser discípulo e fazer discípulo não é para o líder da igreja. Não é para o seu líder de célula. É para você, para todos nós. É um chamado espiritual para nós. Ele não disse: ide frequentar a igreja todo domingo. Ide e dê dízimo na igreja e acha que está tudo certo. Ide e frequente e coloque o seu nome no hall de uma denominação, de uma comunidade cristã. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo: vão e façam discípulos, propaguem, falem, ensine, cuide de pessoas. E queridos, a gente precisa entender isso, porque se nós não compreendermos assim, o título dessa pregação pode estar certo, você entendeu errado. Eu entendi errado. E a gente precisa admitir isso: Senhor, desculpa, eu entendi errado, eu só achei que eu tinha que vir na igreja, dar um dízimo, assistir o culto, cantar as músicas, e aí eu volto para casa, passo de segunda a sábado, trabalhando, faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Não é aqueles que acham que não, eu vou dar 10% na igreja e com os 90% eu me viro, eu faço o que eu quiser. E é algo que a gente tem ensinado aqui na igreja. Olha, querido, claro que os 10% é um princípio bíblico, mas ele não precisa dos seus 10%. O chamado é para o 100%, querido. E eu já vi até gente na igreja falando que, não é só 10% do dinheiro, ele quer 10% do seu tempo. Eu só não sei de onde que tiraram isso da Bíblia. Não existe isso. Ele quer 100% de você, meu irmão. Ele comprou você naquela cruz, você entende isso, amém? Ele comprou você naquela cruz, e Ele não quer 10% do seu tempo não, querido. Ele não quer 10% do seu dinheiro não. Ele quer você inteiro, Ele comprou você por inteiro. Se dê a Ele, se entregue a Ele. Essa é a chamada do discipulado. Ele não está chamando 10% você, querido. Ele está chamando você inteiramente. E se eu e você queremos ser um seguidor de Jesus, ou a gente se entrega plenamente, ou a gente está fingindo de ser crente, a gente está fingindo de igreja, está brincando de igrejinha. Jesus não tem dois tipos de seguidores. O seguidor de Jesus se entrega plenamente. Será que alguém poderia dizer para você, olhar para você e dizer isso aqui? Está ali um cristão, está ali alguém que renunciou a sua vida para seguir Jesus. Olha ali, está passando, sabe aquela pessoa ali, ó, no trabalho, na escola, na universidade? Está vendo aquela pessoa ali, ó? Aquela pessoa renunciou a sua vida para seguir Jesus em missão. Será que alguém poderia dizer isso para você? Será que alguém poderia olhar para você e dizer: todos os interesses dessa pessoa se concentram na missão de Cristo? Talvez a gente tenha entendido errado, querido. Talvez você tenha entendido errado. Talvez você ache que quem deve renunciar à vida para seguir Jesus é o pastor. E eu já contei para vocês meu testemunho. Por 2 vezes eu pedi demissão do meu trabalho, estando bem financeiramente, projetando profissionalmente, por 2 vezes. Ok, mas ele é o pastor. E o pastor tem que renunciar à vida. Mas e você? E é obviamente que eu não estou dizendo para você pedir demissão do seu trabalho, para você abandonar a sua atividade, querido, mas se você não entendeu a vocação que você tem, com o trabalho que você tem, o lugar onde Deus te plantou para ser um ministro do Evangelho ali, cuidando de pessoas, anunciando o Evangelho,
e sendo alguém que as pessoas reconhecem como alguém que se entregou plenamente a Ele, há algo errado com o nosso cristianismo, há algo errado com aquilo que a gente fala, há algo errado com a Bíblia que a gente lê, há algo errado. Talvez a gente tenha entendido errado esse negócio. Se a gente olha para a igreja primitiva, você pode fazer isso olhando o livro de Atos, e eu quero ler com você apenas esses versículos. Uma igreja perseguida, uma igreja que está sob perseguição, e olha a oração dessas pessoas. Ele diz: agora, Senhor, considera as ameaças deles, e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E é por isso que a igreja de Atos, você vai ler em Atos no capítulo 2, o texto diz que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, porque todos anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E talvez a gente tenha entendido errado, talvez você ache que é o pastor que tem que pregar a palavra de Deus, que é o líder que tem que pregar a palavra de Deus corajosamente. A igreja primitiva nos mostra que todos nós, esse é o nosso sacerdócio, pregar a palavra, anunciar o reino. Meu irmão, algo te salvou, algo te libertou, algo te alcançou, te tirou do império das trevas, te transportou para o reino da luz. Isso foi maravilhoso, sim ou não? Como nós não falamos isso para as pessoas? Como a gente não anuncia, como a gente é tímido. A gente diz: não, meu ministério é vir tocar guitarra. Hoje eu impliquei com o pessoal do louvor, falei que não é nada pessoal, é só um exemplo, viu, Lucas? Mas, meu irmão, a gente entendeu errado, porque em nenhum lugar está escrito: ide e frequente ou participe do ministério de louvor da igreja. Nós vamos servir com os nossos dons, isso é muito importante, mas por que nós servimos? Para sermos tratados por Deus, para sermos curados pelo Senhor, para sinalizarmos e ajudarmos uns aos outros no processo. Não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós estamos nos transformando quando nós fazemos. Porque o projeto é que a gente cresça como discípulo, e a minha vida faça outros, sinalize aquilo que eu estou vivendo. Se eu entendi que Cristo morreu por mim, para eu frequentar a igreja e trabalhar num qualquer ministério, e isso basta, nós entendemos errado, tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Se eu acho que o meu negócio é fazer qualquer coisa, arrumar as cadeiras, ou cumprimentar as pessoas, agora eu vou implicar com o pessoal da diaconia, e isso basta, tem alguma coisa errada. É claro que isso é importante, é maravilhoso servir, cada um tem dom, e eu vou ler textos com você aqui hoje, que mostram que cada um tem um lugar no corpo, mas o objetivo, querido, o chamado, a missão não é essa, é pregar o evangelho. Se você serve, mas você não participa da missão, ou terceiriza a missão, tem algo errado. Nós precisamos, com os dons que Deus nos deu, pregar, anunciar corajosamente a palavra, evangelizar, cuidar de pessoas, aconselhar, levar para a célula, cuidar, trabalhar em grupos de restauração. Não importa o chamado e o que você vai fazer, meu irmão, mas de segunda a segunda você é um missionário, você é alguém com esse chamado, e você começa a servir nos ministérios, porque você é tratado por Deus. Agora, olha como a gente às vezes entendeu errado, porque muitas vezes a gente está servindo aqui e acha que é o bastante, e a gente briga com o irmão, se desentende com alguém, o líder nos feriu, alguma coisa nos chateou, e eu abandono, sem entender que isso aconteceu exatamente porque Deus está tratando meu coração, e por meio desses relacionamentos eu aprendo a perdoar, eu aprendo a ser mais humilde, eu aprendo a controlar minha ira. Não é assim, Marius? O pastor também está nessa, querido. Porque eu sei que não é o que eu faço aqui, é o que eu estou me transformando como discípulo, e aquilo que eu estou repassando, propagando, repercutindo na vida de outros. Falar, vamos ler todos juntos aqui, queridos, por favor, me ajuda. Falar a palavra de Deus, visando o crescimento da videira, não de poucos, mas dos muitos, não dos poucos, não dos pastores, não dos evangelistas, não dos missionários, mas de todos, mas dos muitos. Esse é o trabalho de todos nós. E a gente sempre ouve, quando a gente vai falar sobre isso, e alguém se levanta e diz: mas pastor, lá em Efésios, no capítulo 4,
Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E eles dizem, não, então, pastor é uma coisa, cada um tem seu ministério, cada um tem sua... Mas vamos ler com cuidado esse texto, queridos. Sim, o Espírito Santo, Deus faz isso, Ele distribui os ministérios, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre. Mas qual é o projeto? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Meu irmão, qual é o meu papel como pastor? Qual é o meu papel e o papel de cada um desses ministros aqui, que receberam esses ministérios? Preparar os santos para a obra do ministério. Então, um dia eu vou chegar diante de Deus e vou prestar conta diante dEle. E Ele não vai perguntar quantos sermões eu preguei. Ele não vai perguntar quantas pessoas tinha na minha igreja. Ele vai perguntar quantas pessoas você preparou para a obra do ministério. Quantas pessoas você despertou vocacionalmente. Quantas pessoas entenderam o chamado para a edificação do corpo de Cristo. Porque o trabalho não é de poucos, é dos muitos. E o nosso papel aqui, que se dedica integralmente para isso, é despertar você, querido. Para quê? Para que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Todos cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Meu irmão, é só pastor que tem que chegar à maturidade? Segundo esse texto aqui, sim ou não? Todos alcancemos a unidade da fé, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa é a vocação, meu irmão, te transformar mais parecido com Cristo, você se render plenamente, 100%, não é 10%, querido. Eu quero frisar isso aqui, porque tantas vezes a gente entrega 10% e a gente é infiel nos 90%. O Senhor deseja 100% da tua fidelidade, e tem uns que nem conseguem os 10%, que é mais triste ainda, porque o 10% sinaliza a minha confiança está em Cristo, Ele é o meu provedor, Ele é o meu Senhor, eu confio nele, é um ato de fé. Mas não entenda que isso basta. Ele quer você por inteiro, e te preparar, te amadurecer, e te colocar, querido, numa engrenagem para servir e para conquistar outros para Ele. Esse é o nosso projeto. Adiantando para o verso 16, ele diz, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse é o projeto. Os ministérios existem, o pastor existe para preparar você, santo, para o ministério, levar você para a maturidade, para que você descubra que você é um missionário, que o missionário não é o que vai para a África apenas. Você é um missionário, você foi comprado, você é dele, e você tem uma vocação de anunciar o reino, de pregar o evangelho, de fazer discípulos, de edificar um ao outro, de ajudar o seu irmão. E talvez hoje, de manhã a gente estava com a igreja cheia, hoje temos alguns dos espaços vazios, agora à noite, e talvez você sentiu a falta de alguém, e você vai pegar amanhã e vai ligar para essa pessoa, você vai ministrar com ela, você vai orar com ela, você vai levar para a célula, você vai cuidar, você vai ajudar. Nós precisamos edificar uns aos outros, em amor, na medida que cada um faz a sua função. Querido, nós precisamos entender isso, porque se a gente não age assim, a gente entendeu errado. E aí o meu pressuposto da mensagem, do título da mensagem está correto, a gente entendeu errado. E eu quero perguntar para você, então, quer dizer que todo cristão é um missionário? Tudo bem ministrar uns aos outros, e nós já falamos aqui dos mandamentos recíprocos, né? Falamos muito no tempo da pandemia dos mandamentos recíprocos. Lá no YouTube tem várias mensagens sobre isso. Nós fizemos 40 dias de comunidade, quem lembra aqui dos 40 dias de comunidade? 40 dias de devocionais, 40 dias falando sobre versículos que tem aquela palavrinha uns aos outros, a mutualidade. Consolar uns aos outros, orar uns pelos outros, edificar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Não é? A Bíblia fala para a gente fazer uns aos outros, com os nossos irmãos na fé, mas e com os de fora? Como pregar o Evangelho para outras pessoas? Tem um texto que eu gostaria de ler com você, 1 Coríntios 10, a partir do verso de número 31. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
Não se tornem motivo de tropeço nem para os judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Ele está dizendo, vocês vão sentar para se alimentar numa refeição com não cristãos, então se porte de maneira que vai abençoá-los, que vai influenciá-los, que vai pregar o evangelho e ganhar essas pessoas. Eu faço isso, ele está dizendo, olha só, para que sejam salvos, não procurando o meu próprio bem, mas para que sejam salvos, pessoas que não conhecem a Cristo. E aí, um texto que a gente usa muito, né? Mas fora do contexto, e o contexto é esse, lá em 1 Coríntios 10, no 11, no versículo 1, ele diz assim, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está dizendo, assim como eu me comporto de uma maneira que influencia as pessoas ao meu redor, sejam meus imitadores, façam isso também, ganhem os de fora, ganhe as pessoas que você convive no seu trabalho, que a sua vida seja luz, pregue a palavra. E tem uma frase que eu não gosto, definitivamente, eu acho que é do São Francisco de Assis, se eu não me engano, alguém pode dar um gugada aí e ver, eu acho que sim, que ele fala assim, pregue em todo o tempo, se precisar, use as palavras. Parece muito lindo isso, né, querido? Mas o evangelho é uma notícia, sim ou não? Evangelho é notícia, boa notícia. Notícia precisa ser comunicada. Nós precisamos pregar o evangelho. É claro que as nossas ações precisam influenciar pessoas. Nós precisamos falar do amor de Deus. Nós precisamos pregar Cristo. Pregar, porque essa é a palavra da salvação. Você está entendendo, querido? Amém? Será que a gente entendeu errado esse negócio? Ou a gente acha que é o pastor que prega? Não, é evangelista. Tem uns que são chamados para ir para a África, deixa que eles façam esse trabalho. A gente está entendendo, meu irmão, que tem a ver comigo, tem a ver com você. Não tem a ver com frequentar uma igreja, não tem a ver com participar de um ministério. Eu quero que você entenda que tudo isso é importante. Você tem que frequentar a igreja, você precisa estar servindo no ministério, mas não ache que é o suficiente. Não existem dois tipos de discípulos. Só existe aquele que se entrega plenamente a Ele. E esse é o chamado para mim, é o chamado para você. E olha a conclusão. Nós temos que concluir que um cristão que não tem amor pelas pessoas de fora, pelos perdidos, está em necessidade séria, urgente, de autoexame e arrependimento. Precisa olhar para dentro de si e reconhecer, puxa, eu entendi errado esse negócio. Eu preciso reconhecer que eu entendi errado, que eu estou achando que ser cristão é outra coisa. E que a graça de Deus, o Espírito Santo, querido, possa nos impulsionar a mudar. Por mais óbvio que isso possa parecer, é algo cada vez mais enfraquecido no nosso meio, no meio evangélico. E eu quero mostrar para você uma frase esse aqui é um comediante norte-americano, um ateu confesso. Mas essa frase dele me chamou muita atenção. Olha o que ele diz, chega a ser tão óbvio, que um cristão genuíno, que encontrou a pérola de maior valor, que encontrou a cura, né, para a doença mais terrível do universo, que leva as pessoas para o inferno, que ele não fale para as pessoas. E olha só o que esse um ateu, disse. Eu tenho dito sempre que eu não respeito as pessoas que não fazem evangelismo. Não respeito tais pessoas de modo nenhum. Se você crê que há um céu e um inferno, que as pessoas podem estar indo para o inferno, ou que não estão recebendo a vida eterna, ou o que quer que seja, e você acha que não vale a pena dizer-lhes isso, porque fazê-lo seria socialmente esquisito? Quanto você deve odiar alguém que não faz evangelismo? Quanto você deve odiar alguém que crê que a vida eterna é possível e não diz isso a outros? Faz sentido para você isso? É um ateu falando. Ele falou, se alguém acredita que realmente existe céu e inferno, que ele recebe a Cristo e vai receber a salvação e a vida dele é mudada, e ele não fala isso para outras pessoas, tem um negócio errado. Se ele recebeu a salvação, foi transportado pela graça para a eternidade com Cristo, e ele acha que, não, eu não posso falar porque vão achar que eu sou fanático, eu não posso falar porque vão achar que eu sou muito esquisito,
vamos chamar de pastor, né? Vamos chamar disso ou daquilo. Queridos, faz sentido para você isso? E nós precisamos reaver isso no nosso coração. É óbvio que nós queremos pessoas servindo aqui. E hoje nós tivemos na escola dominical um tempo assim muito, muito legal aqui com a liderança. Fizemos um tribunal aqui, né? Foi muito legal. E o pessoal falando, defendendo, né, a rede pastoral, com os microgrupos, com as células, com os grupos de restauração, e o pessoal defendendo os ministérios. E foi um embate, foi muito legal. E no final a gente chega à conclusão que um depende do outro. É que quem está no ministério, ele vai estar na célula também, porque ele vai estar compartilhando a fé. E meu irmão, eu quero que você entenda em nome de Jesus. Está gravada essa ministração, isso é importante. Os ministérios são importantes, mas não pense você que ou você é ministério ou você é célula. Ou você é ministério ou você vive discipular. Não, eu sou de trabalhar na igreja, na treliça. Não existe isso, querido. Você tem dons, aptidões, e claro que você vai servir no ministério que você tem aptidão, mas todos nós somos chamados para sermos trabalhadores da videira. Todos nós somos missionários. Você pode não ser um líder de célula, você é um líder de ministério, e na igreja nós fizemos isso. Líder de ministério não lidera célula mais, né? Quem é líder de célula fica na célula, não lidera ministério, mas não quer dizer que não participa do ministério. E quem lidera ministério não quer dizer que não participa de célula, porque para nós um pequeno grupo é o lugar do evangelismo, e não há justificativa para você não participar de um pequeno grupo, meu irmão. Ainda mais agora que muitos estão acontecendo quinzenalmente. Quero que você entenda isso. Não há justificativa plausível para você olhar para mim e dizer que não tem tempo para participar de um pequeno grupo, porque é o lugar onde você pode levar pessoas, você pode ajudar pessoas, você pode cuidar de pessoas. Não existe justificativa. E se você acha que ser cristão é só frequentar uma igreja domingo à noite ou domingo de manhã, eu quero te dizer com amor, querido, isso é errado, você entendeu errado, em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo leve você para o trilho certo de novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não quer 10% do seu tempo. Se você acreditou nisso, desista dessa convicção. Deus não quer 10% do seu dinheiro e não precisa disso. Ele quer 100% da sua fidelidade. E aí você vai ser um dizimista fiel. Deus quer 100% do seu coração. E aí você vai ter tempo para evangelizar. Aí você vai ter tempo para frequentar um pequeno grupo, para liderar um ministério, para servir com integridade, para ajudar outras pessoas. Deus não quer parte de você. Ele quer você inteiro. Se renda, se entregue no nome de Jesus. Isso é resultado da Reforma Protestante. Recentemente nós celebramos aqui, 31 de outubro, a Reforma Protestante. Martinho Lutero dizendo, olha o legado, os reformadores, olha a conquista que eles tiveram para nós. O ministério da palavra pertence a todos, não pertence ao clero. Chega de indulgências, chega de terceirizar a fé, chega de comprar salvação, uma lasquinha da cruz, não é um pedacinho do travesseiro do apóstolo que te cura, uma arruda, um pouquinho de sal, um copo de água na televisão. A gente está 500 anos dizendo, chega disso, o ministério é para todos, todos nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo escolhido, regenerado, salvo, transformado, para pregar as boas novas da salvação. Não tem a ver com frequentar uma igreja, ou fazer uma coisinha ou outra no templo, tem a ver com entregar tudo a Ele, e se render plenamente ao Senhor. Queridos, e aí eu gostaria de fazer de novo essa pergunta para você. Será que alguém poderia olhar para a sua vida hoje e dizer isso? Ali está alguém que renunciou a vida para seguir Jesus. Ali está alguém que realmente a vida dele sinaliza que ele tem um dono, que ele foi comprado. Ali tem alguém andando, que foi comprado por Jesus e agora a vida é de Jesus. Será que as pessoas falariam isso para mim? Quando elas olham a forma como eu lido com o dinheiro, ou elas estão vendo eu preocupado com o carro que eu vou comprar, a casa que eu vou reformar, qual a cor do meu sofá novo, qual a cor do meu abajur novo,
Qual vai ser a roupa nova que eu vou comprar? E queridos, não tem nada, nenhum problema você comprar essas coisas, mas se um coração de um cristão, de um seguidor de Jesus, está nessas coisas, e você vem com migalhas, Jesus, hoje não dá porque tem o jogo do meu time. Jesus, hoje não dá porque eu vou no clube. Jesus, não dá porque sabe como é que é, né? Eu tenho que ir no mercado, não deu tempo. Jesus, desculpa, mas quinta-noite da célula tem a minha novela. Meus irmãos, que isso possa nos incomodar. Ele te comprou, não dê migalhas, se entrega completamente. Ele não quer 10%, querido, Ele quer você inteiro. Ele quer você inteiro. Se renda a Ele. Permita que Ele ressignifique o seu chamado, ressignifique a sua vocação. Que você entenda que o lugar onde o Senhor te colocou hoje, no seu trabalho, a porta que Ele abriu para você trabalhar e servir, é um lugar para você sinalizar o reino. E você pode ajudar tantas pessoas. Talvez você realmente não tenha um dom de pregar, de falar, mas você pode orar. Você pode chegar com a lâmina da célula e falar: posso ler com você? Aqui eu senti sua falta. Você está precisando de alguma coisa? Posso caminhar com você? Qual é a sua necessidade? Eu posso te ajudar de alguma forma? Meu irmão, todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos fazer isso. E eu quero encerrar com 3 perguntinhas para você. E talvez você fique constrangido. Mas, queridos, é meu papel aqui, viu? Meu papel é te constranger com a palavra, com a verdade. E algo que eu li no livro A Trelice e a Videira, eu já fiz uma série de mensagens aqui sobre esse livro. E ele fala sobre isso, né? De todo cristão é um missionário, de todos são trabalhadores da videira. E depois, no capítulo seguinte, o tema do capítulo é culpa ou graça. E ele fala assim, de pessoas que estão na igreja dizendo: pastor, eu até entendo o senhor, mas eu estou perrengando comigo. Malemar, eu estou conseguindo ir na igreja. Quanto mais eu chamar pessoas para ir na igreja ou conhecer o Senhor, eu estou mal, eu não estou conseguindo caminhar. Você lembra daquilo que Jesus falou? Que para encontrar a vida precisa perder? Lembra disso? Que muitas vezes a gente quer ganhar, a gente quer reter e a gente só perde. A vida é frustrante, a vida não tem esperança, a gente só chora, a gente está desiludido, a gente está desnorteado. É porque a gente quer preservar. E o Evangelho diz: se entrega, se renda. Essa música que o Luiz está ministrando e penso que a gente vai cantar depois, né? Se renda, querido. Só existe vida quando você morre. Só existe vida quando você se entrega. Para de reter. Para de reter. E é complicado porque a gente criou uma cultura no meio evangélico onde as pessoas vão até a igreja querendo ser abençoadas, ou querendo que o Senhor abençoe algo que o evangelho diz que ela deveria perder. Não é estranho isso? Senhor, abençoa minha vida, mas você tem que perder a sua vida, querido. E talvez se eu te abençoar e te der o que você está me pedindo, você vai ficar mais distante ainda disso aqui. Então permita Ele te tratar, querido. As crises que você tem enfrentado. Agora, ouça essas perguntas com amor do seu pastor, ok? Primeira delas: quantas pessoas estão na igreja hoje por influência do seu testemunho e cuidado? E essa vai especialmente para aquelas que estão na igreja há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Quantas pessoas estão na igreja hoje por sua influência, por seu cuidado? Não, mas isso não é o pastor? Talvez você tenha entendido errado. Segunda pergunta: como anda a sua participação num grupo pequeno, na célula? Quantas pessoas você tem convidado? Como anda o seu testemunho? E a terceira pergunta: você tem aproveitado as oportunidades para compartilhar a sua fé? Tem olhado as necessidades das pessoas e falado, e deixar o Espírito Santo agir? Eu já falei para vocês, uma vez eu fiz um curso de 24 dias, as minhas férias inteiras,
CTFJ, Centro de Treinamento Filme Jesus. A gente botava o filme Jesus num telão na rua, evangelizava, depois 4 leis espirituais, e depois no dia seguinte estava na casa das pessoas, discipulando elas, consolidando elas. E a gente saía para evangelizar, saía para toda ação, e a gente tinha um mantra, né? Tinha uma frase que nos norteava. E a gente dizia: o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em pregar Cristo no poder do Espírito Santo e deixar os resultados com Deus. O êxito ao testemunhar consiste simplesmente em pregar Cristo no poder do Espírito Santo e deixar os resultados com Deus. É isso que Ele pede para nós, meus irmãos. Pregar Cristo no poder do Espírito Santo. Os resultados são do Senhor. E você vai ver o quanto Ele vai trazer sentido para a sua vida a partir disso. Vamos ficar em pé, vamos orar.